Dando prosseguimento a essa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses, hoje nós estaremos iniciando o capítulo 2. Leremos os versos 1 e 2 de Filipenses capítulo 1. O texto nos diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, como nós já vimos, a igreja dos Filipenses, alvo, portanto, dessa carta de Paulo, ela naquele momento histórico estava enfrentando perseguições externas por causa do Evangelho. Então, dentre tantos problemas, porque havia problemas internos também, inclusive problemas que eram originados por causa da perseguição. A perseguição, ela produz medo, ela produz desânimo e muitas vezes, por conta desse medo, desse desânimo, acaba produzindo alguma divergência e algum atrito entre os membros da igreja. Paulo entendia que essa era a realidade daquela igreja, e então ele está escrevendo a carta aos Filipenses, a fim de motivá-los a permanecerem firmes diante das perseguições. Mas o objetivo dele, quando escreve essa carta, não é apenas de motivar os crentes a manterem-se firmes diante das perseguições que tentavam impedir a igreja de continuar pregando o Evangelho. Mas Paulo também escreve e dá orientações que promovam a saúde espiritual e o fortalecimento espiritual da igreja. É muito interessante quando a gente olha com esse olhar mais atento para as Escrituras, porque nós não vamos encontrar nessa história da igreja primitiva, nós nem vamos encontrar os crentes quando oram, pedindo a Deus que alivie a perseguição deles, ou alivie o fardo, a luta, a dificuldade, e nem vamos encontrar os crentes quando dirigem orientações a outros crentes, como é o caso de Paulo às igrejas, orientando para que eles tenham algum tipo de estratégia para suportar as perseguições. As orações, tanto no sentido de buscarem um auxílio de Deus para si próprios, quanto para o fortalecimento dos outros, ela é sempre no sentido de que os crentes estreitem a comunhão com Deus, aprofundem o conhecimento de Deus e vivam de forma mais dinâmica a vida cristã. Então, se temos que enfrentar lutas, enfrentaremos lutas. Se tivermos que passar por momentos de tranquilidade, então passaremos por momentos de tranquilidade. Mas estaremos fazendo isso, buscando um conhecimento cada vez mais profundo de Deus, da sua vontade para as nossas vidas. Estaremos buscando um estreitar da nossa comunhão com Deus cada vez maior a cada dia, para que, se tivermos com tranquilidade, vivamos essa oportunidade da tranquilidade da melhor forma possível para levar o Evangelho adiante. Se estivermos passando por lutas e por perseguições, estarmos vivendo da forma mais dinâmica possível a vida cristã, para que, enquanto temos oportunidade, possamos testemunhar do amor de Deus. É essa a realidade que nós encontramos na igreja primitiva. Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está preso, está enfrentando, portanto, as lutas por conta da fidelidade ao Evangelho, e ele escreve àquela igreja com o objetivo de fortalecê-los na sua comunhão com Deus, para que possam então viver uma vida cristã de qualidade, que alegre seus corações, que fortaleçam uns aos outros e que sejam capazes, portanto, de, independentemente do nível da luta e da perseguição, darem bom testemunho da obra de Deus, da salvação que há em Jesus Cristo.
Muito bem, a sessão que Paulo inicia agora, ela vai do versículo 1 até o versículo 4, e ele vai tratar da unidade e da harmonia da igreja como resultado da humildade. Eu preciso ser humilde para que na minha relação com a igreja eu promova a unidade da igreja e a harmonia na relação entre os irmãos. Esse é o tema que Paulo vai tratar nesses 4 versículos. Hoje nós vamos estudar apenas os 2 primeiros versículos, e esses 2 primeiros versículos, eles só podem ser bem compreendidos e bem interpretados quando eles são analisados juntos. Se eu pegar só o primeiro versículo, pegar só o segundo versículo, eles não fazem sentido, eles só farão sentido quando eu olho para os 2 juntos. Eles fazem sentido quando eu olho para o primeiro versículo e eu encontro ali as expressões, né, aquilo que precisa estar presente na vida dos crentes, e quando eu olho para o segundo versículo e eu encontro Paulo dizendo: completem o meu gozo, ou completem a minha alegria. Completem como? Fazendo com que os elementos citados no primeiro versículo sejam desenvolvidos na vida dos crentes. O apelo, portanto, do apóstolo é para que cada um dos elementos citados, que são inerentes, portanto, à vida cristã, à vida que temos em Jesus Cristo, que esses elementos sejam exercitados e desenvolvidos no relacionamento entre os irmãos. Então, Paulo começa esse texto dizendo assim: portanto, se há, e aí ele vai citar exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões, a expressão que ele inicia é se há. E aí, alguém lendo esse texto, ou pelo menos essa versão, ele vai dizer: bom, Paulo está questionando, existe ou não existe essas coisas? Mas, na verdade, a expressão no seu original, ela não levanta uma dúvida, ela faz uma afirmação. Nós poderíamos ler esse texto como se Paulo estivesse dizendo: uma vez que há, ou visto que essas coisas estão presentes na vida de vocês, porque vocês são crentes em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e portanto essas coisas estão presentes, porque o poder de Deus está operando e transformando o coração de vocês. Então não é uma dúvida, é uma afirmação, uma vez que essas coisas estão presentes, porque somos crentes. E aí, que coisas são essas? Porque Paulo ele vai citar esses 4 elementos, e ele vai dizer: olha, isso está em vocês, está presente em vocês, mas vocês precisam desenvolver. Então, completem a minha alegria. Eu já estou alegre porque eu sei que essas coisas estão presentes em vocês, e estão presentes porque vocês são crentes em Jesus Cristo, são lavados e remidos no sangue de Jesus, estão com a salvação assegurada em Deus e vão morar no céu. Então eu já estou contente por causa disso, mas eu gostaria que vocês completassem a minha alegria. De que forma? Desenvolvendo esses elementos. Que elementos são esses então? Paulo diz: olha, uma vez que há conforto em Cristo. A palavra aqui traduzida por conforto é a palavra paráclesis, de paracleto, né? O Espírito Santo é o paracleto, é o consolador. Então ele está falando sobre essa consolação. Uma vez que há conforto em Cristo, e aí essa palavra, ela pode ter alguns sentidos. Quando o texto fala sobre conforto em Cristo, ele pode falar sobre o consolo que Cristo traz aos crentes diante das perseguições. Eu estou vivendo lutas, estou vivendo perseguições, mas o meu coração está consolado por Cristo. Por quê? Porque eu sei que esse mundo é mau mesmo. Eu sei que eu estou no mundo de pecado. Eu sei que quando eu abracei a fé em Jesus Cristo, eu decidi andar na contramão desse mundo. Que para que eu seja amigo de Deus, eu acabo me constituindo inimigo do mundo, porque o contrário também é verdadeiro. Aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, não é novidade que eu vou enfrentar lutas, mas Cristo está comigo, agora e para sempre. Isso traz um consolo ao coração. Então Paulo está dizendo: olha,
já que existe esse consolo de Deus, o Cristo que nos consola, então cada crente deve também consolar os seus irmãos. O apelo desse texto é um apelo a que eu primeiro olhe para Cristo e entenda o que de Cristo eu estou recebendo. E uma vez entendendo isso, eu olhe para os meus irmãos e entenda que o projeto de Deus para a salvação da humanidade está na igreja. E eu preciso, portanto, reproduzir aquilo que eu recebo de Cristo na vida dos meus irmãos. Então, se há, ou visto que há, uma vez que há conforto em Cristo, e esse conforto é essa consolação, eu preciso me alegrar com a consolação que recebo de Cristo, e preciso estar comprometido em consolar os meus irmãos. Essa palavra também pode significar exortação. A exortação que Cristo dirige a cada um quanto à harmonia e à unidade da igreja. Então, cada crente deve estar sensível a essa exortação e obedecê-la, desenvolvendo a harmonia e a unidade. Irmãos, eu insisto em dar ênfase a essas palavras, porque nós vamos encontrar em todos os 4 evangelhos, e vamos encontrar em todas as cartas do Novo Testamento, inclusive no livro histórico que é o livro de Atos, nós vamos encontrar esse apelo, a que a gente compreenda a unidade que nós temos uns com os outros em Cristo. Na realidade espiritual, nós somos irmãos em Cristo, somos membros de uma mesma família, somos a noiva que Cristo vem buscar, mas há o apelo de que eu torne isto que eu sei que é realidade espiritual, algo prático no dia a dia. Por quê? Porque quando eu falo sobre o que é realidade espiritual, isso está longe de mim. Quando eu olho para a prática do dia a dia, eu encontro pessoas que convivem comigo na igreja e que são diferentes de mim, que têm gostos diferentes, que têm hábitos diferentes, que têm um jeito diferente de lidar com as situações. E aí, eu preciso me esforçar para tornar essa unidade e essa harmonia algo real. Esse meu esforço é o que glorifica a Deus e é o que comunica ao mundo que Cristo reina sobre a minha vida. Então a gente fica esperando, é uma coisa que não é cristã, não é bíblica, porque não é prática. A gente fica esperando que num passe de mágicas tudo vire harmonia. E se isso acontecer, não tem esforço nosso, não tem trabalho nosso, não tem dedicação nossa. Então eu me lembro de uma senhora que ela estava começando, né, a caminhar na fé cristã, na igreja, e ela fumava. E aí ela dizia para mim assim: pastor, todas as noites eu coloco o meu maço de cigarro em cima da mesinha de cabeceira, e aí eu oro a Deus e digo: Senhor, que amanhã eu acorde sem nenhuma vontade de fumar. E durmo. Acordo de manhã, olho para o cigarro, dá vontade de fumar, eu pego e fumo. Eu digo: você está querendo que Deus faça o trabalho que é seu, né? Porque Deus não disse que nós íamos acreditar em Jesus, confiar em Jesus, e que nós nunca mais seríamos tentados. Ele disse que nós precisamos nos esforçar para colocar a vontade de Deus acima da nossa, de resistirmos à tentação. Então, da mesma forma, quando falamos sobre a unidade da igreja, é algo que nós precisamos construir, e é algo que exige o nosso esforço. É esse nosso esforço que revela o nosso compromisso com Deus, um Deus que reina sobre nós. Então Paulo insiste em que o consolo que está em Cristo, a exortação que está em Cristo, também seja manifesta através de nós, na vida dos nossos irmãos. Terceiro significado, o encorajamento ou apoio, que Cristo traz em todas as situações de lutas ou desafios.
O Senhor Jesus Cristo, presente em nossas vidas, está sempre nos encorajando e nos apoiando diante das lutas que nós temos. E aí Paulo diz, para que a igreja esteja forte, cada crente, uma vez encorajado, uma vez apoiado por Cristo, precisa também encorajar e apoiar os seus irmãos. A palavra paráclesis, consolo, está acompanhada das palavras em Cristo. Se há alguma consolação, algum conforto, alguma exortação em Cristo, e aí quando Paulo mostra isso, ele acrescenta, né, não apenas a exortação, mas ele diz, se há, ou uma vez que há uma exortação, uma consolação em Cristo, ele está mostrando que isso não será feito na nossa própria força, mas na força e no poder de Cristo e do seu Espírito que habita em nós. Por mim mesmo, não, por mim mesmo eu não consigo perdoar, não. Por mim mesmo eu não consigo andar a segunda milha, não. Por mim mesmo eu não consigo tolerar, ou suportar, carregar o fardo do outro, não. Na minha natureza humana eu quero estar caminhando com quem pensa igual a mim. Na minha natureza humana eu quero estar caminhando com quem pode me beneficiar de alguma forma. É assim que nós somos na nossa natureza corrompida. A coisa muda quando Cristo passa a habitar em nós. Então eu consigo fazer isso sim, porque Cristo habita em mim. Eu costumo dizer que alguns crentes precisam mudar o seu discurso, né? Quando a Bíblia nos apela a cuidarmos uns dos outros, a investirmos uns nos outros, carregarmos o fardo uns dos outros, e aí o irmão que está com um probleminha com outro irmão, diz assim, pastor, olha, eu não consigo fazer isso. E eu digo, você precisa mudar essa palavra. O verbo está errado, o verbo não é conseguir, o verbo é querer. Você tem que dizer, eu não quero fazer isso. Porque se você quiser obedecer a Cristo, você consegue, porque o Espírito Santo de Deus vai ajudar você. Agora, enquanto você não decidir colocar a vontade do Senhor Jesus Cristo acima da sua, então a coisa não vai acontecer. Então precisamos ser sinceros, do mesmo jeito que Cristo cuida de nós, Ele opera com o seu poder em nós, para que nós cuidemos uns dos outros. Portanto, cada crente é capaz de consolar, de responder positivamente às exortações e a encorajar e apoiar os seus irmãos. Então, Paulo diz, olha, a primeira coisa que está presente em vocês é essa exortação ou esse conforto em Cristo. Qual é a segunda coisa que está presente? A consolação de amor. Se há, ou uma vez que há essa consolação de amor, e aí a consolação aqui não é aquele consolo de passar a mão na cabeça, coitadinho, né? Vai dar tudo certo, né? Está um caos na vida, e a pessoa está passando a mão na cabeça, vai dar tudo certo. Não, na verdade, essa palavra aqui, ela traz consigo a ideia de estimular, de ajudar a pessoa a se levantar e a caminhar. Tem o sentido de vamos prosseguir apesar das lutas, vamos prosseguir apesar das dificuldades, vamos prosseguir porque vale a pena prosseguir. É essa atitude que está em Cristo tratando os nossos corações e que precisa estar em nós tratando os nossos irmãos. 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, a Bíblia diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrange. Eu quero ficar em casa, no sofá, assistindo a televisão, tranquilo, mas eu me lembro que Cristo morreu por mim, por causa do sacrifício dele eu tenho vida, e agora ele quer que eu deixe a televisão, deixe o conforto da minha casa, deixe o sofá, para que eu possa ir e fazer a obra dele, e compartilhar a palavra dele com outros. Então, a minha vontade humana é uma, mas o constrangimento que eu sinto por causa do tanto amor de Jesus por mim, não me deixa ficar lá fazendo a minha vontade. Eu vou fazer a vontade dele. É esse
motivador que está presente no nosso coração, porque sabemos o que Cristo fez. O amor que Cristo nutre pelo seu povo deve ser um estimulante para que o seu povo viva dignamente. E esse viver dignamente implica, dentre outras coisas, em viver em amor. Então, eu amo a cada um e a cada uma de vocês. E amo, na medida que a gente vai convivendo, esse amor vai ficando mais fácil. Por quê? Porque o relacionamento nos cativa. Mas antes de ser cativado pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado dos meus irmãos, eu os amo, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. E esse amor não é sentimento, esse amor é comprometimento, esse amor é atitude que investe no outro. João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não é sentimento, é mandamento. Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Do jeito que eu amei vocês, vocês precisam amar uns aos outros. Senhor, mas até aquele irmão, aquele que vem na sua mente, né? Aquele que você fala, puxa vida, né? Porção dobrada de paciência, Senhor. Por quê? Porque a gente é assim, irmãos. Eu digo que a gente só não enxerga as esquisitices nossas, mas as dos outros a gente enxerga todas. Mas todos nós temos as nossas esquisitices, e elas são mais suportáveis por uns, menos suportáveis para outros, mas, apesar disso, nós precisamos nos amar, porque é mandamento. Eu preciso cuidar daquele irmão, apesar do jeito dele, apesar de a voz dele criar aquela irritação em mim, aquele timbre de voz. Eu preciso amar, eu preciso investir. Quando eu faço isso, eu glorifico a Deus. Eu tenho ouvido pessoas dizendo, olha, pastor, Cristo sim, igreja não, igreja é complicado demais. Já ouviu alguém falar assim? Não, eu sirvo a Cristo em casa. Eu leio a minha Bíblia, oro em casa. Esse negócio de igreja é complicada. É mesmo, irmãos. E é por isso que quando nós colocamos em prática o amor de Cristo na igreja, nós promovemos o reino de Deus. Porque nós estamos dizendo que Jesus reina sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos conduz e nos capacita. Que o propósito de Deus para a vida da igreja é importante para nós, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, quando eu ajo dessa forma, dobrando a minha vontade, submetendo à vontade de Deus, eu promovo o crescimento do reino de Deus. Então, não é para ser fácil, não. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Não é para qualquer um fazer, é só para os crentes em Jesus Cristo, aqueles que são a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que tem mais uma coisa, ele diz, tem a comunhão do Espírito. Olha, uma vez que há comunhão no Espírito, considerando que todos os crentes estão batizados em um mesmo Espírito, e Paulo vai dizer isso escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Então, uma vez que isso é realidade, isso deveria determinar a morte de toda desavença e partidarismo no seio da igreja. Os crentes não foram salvos e não foram chamados para defenderem os seus interesses egoístas, mas para juntos defenderem os interesses do reino de Deus. Então, qualquer coisa tem que ser considerada menor, de menor importância, diante dos interesses do reino de Deus. Precisamos promover essa unidade. Por fim, Paulo diz que há entranháveis afetos e compaixões. Entranháveis de entranhas.
órgãos internos que eram considerados a sede das emoções. Do mesmo jeito que a gente fala hoje, né, quando a gente está com alguns sentimentos, fala assim, o meu coração, né, meu coração está cheio de amor, meu coração está cheio de saudade, meu coração está cheio de sangue. Mas ele é esse elemento que representa esse sentimento. Então, quando Paulo fala sobre esses entranháveis afetos, ele está falando sobre aquela coisa que nos une tanto, que chega a mexer por dentro da gente. Ele está falando sobre isso. Compaixões, entranháveis afetos, entranháveis emoções, compaixões, qualidade que busca promover o bem-estar do outro. Ter compaixão do outro é isso, é estar movido no sentido de promover o bem-estar do outro. A expressão, portanto, ela comunica que por causa de Cristo, há uma ligação profunda entre os crentes, que mesmo estando sufocada ou não desenvolvida, ela existe. Existe algo que nos une, que é mais forte do que tudo. A imaturidade, a falta de disciplina espiritual, de observância da orientação das Escrituras, a presença do egoísmo em nós, ela pode, tudo isso junto, pode como que jogar um caminhão de entulho em cima dessa ligação que nós temos uns com os outros. Mas não significa que essa ligação deixou de existir. Ela é real, ela é espiritual e ela é eterna. Nós estamos unidos uns aos outros pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, essa unidade, ela existe, ela está em vocês. Então, eu já tenho alegria por saber que isso é real, saber que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, saber que vocês vão para o céu, que um dia estaremos todos juntos lá, mas nós ainda estamos aqui. Então, se eu já tenho alegria por saber que vocês creram em Jesus, que vocês foram transformados, que vocês viverão eternamente, completem a minha alegria. É isso que Paulo está dizendo. Desenvolvam esse potencial ao máximo. Invistam um no outro, invistam na unidade da igreja, porque é assim que vocês vão se fortalecer diante das perseguições, é assim que vocês vão se fortalecer diante do desafio de ganhar o mundo para Cristo. O segredo está em confiando em Deus e estando em íntima comunhão com Deus, investir no relacionamento entre os irmãos. O apóstolo está dizendo, eu já estou feliz, porque em Cristo tudo isso já é realidade em vocês. Agora completem minha alegria, desenvolvendo tudo isso até o limite da possibilidade. Mostrem para o mundo aquilo que Deus pode fazer na vida de um pecador arrependido, submisso e consagrado a Deus. A biografia de Moody diz isso, né? Ele era um sapateiro. E ele orou a Deus e disse, Senhor, eu quero ver o que o Senhor é capaz de fazer através da vida de um homem simples como eu, que consagre completamente a vida ao Senhor. Oração corajosa, né? Um sapateiro. E ele foi uma ferramenta extraordinária nas mãos de Deus. Então, o que é que Deus pode fazer através desta igreja? Se cada um de nós se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui disposto a pagar o preço que for necessário, para que essa igreja esteja vivendo a unidade em Cristo, para que a gente caminhe junto. O que é que Deus pode fazer através dessa igreja, vivendo essa realidade? Essa atitude determina a unidade da igreja quanto aos interesses do reino de Deus. Então veja, quando a gente fala sobre unidade, a gente não está falando sobre uniformidade. Deus nunca quis uniformidade para o seu povo.
Se ele quisesse uniformidade, então nós teríamos a mesma cor de pele, nós teríamos a mesma altura, teríamos a mesma cor dos olhos, teríamos o mesmo tom de voz. Não, Deus nunca planejou uniformidade. A ideia não é essa. A ideia é ter unidade quanto aos interesses. Existe uma meta, existe uma obra a ser realizada. Recebemos uma grande comissão, uma missão para nós enquanto crentes, enquanto igreja. Então, o que Deus espera é que na diversidade, tanto de aparência, de altura, de tom de voz, quanto de pensamentos, de gostos, que nessa diversidade a gente viva a unidade do propósito de Deus. Então, não significa unidade de pensamentos ou de opiniões, pois a multiforme graça de Deus se manifesta, inclusive, nas diferentes maneiras de interpretar uma mesma situação, ou de escolher em uma mesma oportunidade coisas diferentes. Né? Nesses últimos dias, nós temos falado a respeito das obras da igreja. Então, tivemos uma reunião antes do carnaval, agora há pouco tivemos outra reunião antes do culto, antes disso já tive 2 outras reuniões sobre isso durante o dia, e aí a gente começa a descobrir que em pequenas coisas nós temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, né? Se a gente pensar que agora vamos reunir a igreja para a gente escolher qual é a cor que a gente vai pintar lá a obra nova, meus irmãos, é um caos. Vai surgir todo tipo de cor, vai ter gente até querendo preparar uma cor especial, porque as cores que estão disponíveis não são do agrado dele. Então, não tem nada de errado com isso. A questão é, nessa diversidade, a unidade de propósito com relação à obra de Deus precisa ser mantida. Unidade é, portanto, no sentido dos propósitos espirituais, de modo que até as diferenças contribuem para a unidade e para o crescimento da igreja. O desafio, portanto, é viver a unidade sem abrir mão da diversidade. Você não tem que ser igual a mim. Você não tem que gostar daquilo que eu gosto. Então, a gente vai tratar dos ministérios na igreja, a gente fala assim, tem um grupo de irmãs, aliás tem, né? Estou me alegrando com isso, está se fortalecendo esse ministério, ministério de coreografia na igreja. E o povo está se motivando. E aí a gente vai falar assim, olha, temos um grupo de coreografia crescendo na igreja. A gente vai ter uma pessoa que a informação entra aqui, sai aqui, não fez diferença para ela. Vai ter uma outra que vai ouvir e vai falar, que bênção, Senhor, que coisa boa, como isso toca no meu coração quando eu vejo uma música sendo coreografada. E a gente vai ter outro que fala assim, dança na igreja, não é não? É isso é igreja. Temos gostos diferentes, temos maneiras de enxergar as coisas diferentes. A questão é, tem um propósito maior do que tudo isso, que é promover o reino de Deus. Então, se aquilo que está sendo apresentado apenas está em desacordo com o meu gosto, mas biblicamente não é condenável, bom, então é só o meu gosto. Né? Vai ter uns que vão dar aquela pelada, né? Pastor, olha, eu vi aquele negócio lá na igreja, aquela pessoa orando daquele jeito, eu vi aquela pessoa fazendo aquela coreografia, ou então, né, a irmã lá na hora do culto, fazendo as imagens lá, e olha, o Espírito Santo me incomodou, fiquei triste com aquilo. Foi o Espírito Santo mesmo, ou foi o meu gosto, não é? Eu fiquei triste porque eu não gosto daquilo. Então, a gente precisa fazer essa separação, para que a diversidade de gostos, de pensamentos, não atrapalhem o propósito maior de sermos igreja. Então, se eu gosto de, sei lá, música clássica, e eu tenho que participar de um culto onde tenha, por exemplo, o grupo Maped
da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, que tem um ministério com dependentes químicos, com moradores de rua, e eles cantam pagode. Eu posso ter preferência por música clássica, mas o pagode naquele contexto está salvando vidas. Ah, irmãos, eu só não vou dizer que eu vou bater porque eu sou igual português no samba, né? Eu atravesso o negócio, mas vou cantar, vou apoiar. Por quê? Porque acima do meu gosto musical está o interesse do reino de Deus, a salvação de almas. Então que isso preencha o nosso coração, e que isso faça com que nós olhemos para os nossos irmãos com esse desejo e esse compromisso de aquilo que eu tenho recebido de Cristo, eu me tornar um canal que leve isso para os meus irmãos, para o fortalecimento da igreja e para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos louvar o nosso Deus com uma oração. Eu não sei se os irmãos cantaram, se tem mais alguma música preparada? Tem? Ivna já sinalizou ali, amém. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e depois a gente canta mais uma música para encerrar. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que encha o nosso coração de alegria pela expectativa daquilo que o Senhor há de fazer através do Teu Espírito em nós e através da nossa vida na vida da igreja. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a nos alegrarmos nos momentos em que nós tivermos que negar a nossa própria vontade para poder promover o crescimento do Teu reino, promover a unidade da Tua igreja. Opera assim em nós, Senhor Deus, e ajuda-nos a crescermos nessa disposição, em darmos de nós, em pagarmos o preço, para que estejamos cada vez mais unidos, cada vez mais fortes, e que isso promova a glória do Teu nome. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Adore ao Senhor.